Eu creio no amor de Deus, porque muitas pessoas estão sendo provadas por várias situações e começam a querer acreditar que Deus não me ama. Pode o mundo deixar de existir, mas o amor de Deus não deixa de existir. Ele diz lá no profeta Jeremias capítulo 31, eu te amei com amor eterno. Sabe o que é um amor eterno? É um amor que não tem começo e não tem fim. É assim o amor de Deus por nós. Nós cremos no amor de Deus e essa promessa nós não vamos perder nunca. Nós cremos na promessa de Deus e no amor de Deus. Recebe esse segundo dia da nossa formação dessa série tão impressionante, Desterrando todo o mal. Nossa Senhora do Desterro chegou para ficar e ontem a gente rezou Desterrando o mal da nossa família, foi uma bênção. A gente seguiu os passos de São José e hoje a gente vai rezar pedindo para Deus desterrar o mal por meio de Nossa Senhora, da nossa vida profissional e da nossa vida financeira. Quantas vezes a gente reza sobre isso, não é? E a gente pede a Deus para que seja desterrado o mal. O mal pode ter várias causas de algum problema da nossa vida financeira, da nossa vida profissional. Mas ei, presta atenção, pode ser que o problema esteja comigo ou com você. Pode ser que o problema esteja em alguma atitude que nós precisamos mudar. Às vezes a gente acha que a circunstância externa é o problema é o governo, o problema é o meu chefe, o problema é que o mercado de trabalho está difícil, o problema é isso, o problema é aquilo, e às vezes a gente não olha o que em nós precisa ser mudado para que a gente tenha uma bênção de Deus também na nossa vida profissional. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que a gente precisa honrar a Deus com aquilo que a gente ganha. Eu estou falando da gente devolver a Deus uma parte do que a gente ganha por meio do nosso dízimo. Irmão, dízimo, isso é importante. E esse pode ser o primeiro dos interditos. Se eu não estou devolvendo o dízimo na minha paróquia, se eu não estou lá na minha paróquia honrando aquele tanto que Deus me dá, dando um pouco daquilo que Deus me dá gratuitamente como dom, que Ele me dá o dom de trabalhar, que Ele me dá a inteligência, que Ele me dá a força, que Ele me dá a capacidade de trabalhar, e eu tenho que devolver a Deus, isso é o dízimo. Eu tenho que devolver a Deus na nossa comunidade, tenho que fazer o bem também, ajudar as comunidades que levam a palavra de Deus para as pessoas. Então esse é o primeiro interdito que eu preciso tirar, o primeiro bloqueio que eu preciso tirar para que haja uma bênção também. E depois, hoje eu queria falar, presta atenção, porque hoje a gente vai falar de algumas atitudes do nosso dia a dia que a gente tem e que são impedimento para a graça de Deus. Quando tem alguma dificuldade financeira ou profissional, às vezes acontece que há um bloqueio da nossa parte de alguma atitude onde se esconde um pecado, não é? Um dos 10 mandamentos é não furtarás, não é? O 7º mandamento, e a gente precisa saber que esse mandamento não é somente roubar, chegar lá e pegar alguma coisa que não é minha. Isso é um pecado, claro, contra o mandamento de não furtar, mas tem também outras atitudes que eu estava lembrando que talvez a gente deixa passar batido, como a gente diz, não é? E a gente não presta atenção que isso pode ser um impedimento. Muitas vezes, por exemplo, guardar o que é do próximo. Se a gente pediu emprestado alguma coisa de alguém e a gente não devolveu depois que a gente já usou, não é? Uma ferramenta, eu pedi emprestado a furadeira do meu vizinho e a furadeira está lá faz meses e eu não devolvi. Fui fazer um buraco para colocar um quadro na minha casa e a furadeira ficou lá. Pedi emprestado um dinheiro para o meu cunhado e não devolvi, mas eu já estou com aquele dinheiro, mas eu acabo não devolvendo. Então a gente tem que mudar isso. Pediu emprestado? Devolve. Está anotando aí? Anotando cada uma das coisas. Outra coisa, viver acima das suas posses. O que é muitas vezes, algumas pessoas têm problemas de muita dívida quando gastam mais do que ganham. A gente tem que adequar o nosso orçamento, não é? Às vezes a gente
tem vontade de comprar sempre um filé mignon, mas a gente sabe que o filé mignon está caro, então a gente vai comprar um patinho, fazer bem feitinho, assim, de vez em quando a gente vai fazer aquela omelete gostosa, que sai bem mais barato, não é? Se a gente não tem condição de comprar aquilo, a gente tem que prestar atenção, porque aí, se a gente gasta muito mais do que a gente ganha, isso pode ser um impedimento, não somente porque, claro, a gente vai gastar o dinheiro, mas isso a gente está faltando com aquilo que Deus está nos dando. A gente está querendo mais do que a gente tem. Tem uma palavra em Jeremias 22:13 que diz: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus quartos sem o direito, quer dizer, faz gastando mais daquilo que ganha. Outra coisa importante é quando a gente desperdiça tempo ou alguma coisa no nosso trabalho, a gente está dando prejuízo ao dono da nossa empresa. A gente está contratado para trabalhar e naquela hora eu enrolo, desperdiço um monte de coisa, desperdiço material da produção, desperdiço água, desperdiço isso ou aquilo. A gente ali está colocando um interdito. Você está vendo que quando alguma atitude nossa, irmão, essas coisas estavam desapercebidas na minha vida. Eu estou lembrando de um monte de coisa agora que o senhor está falando. Pois é, essas coisas são as bênçãos que a gente está perdendo por não cuidar dessas pequenas coisas do dia a dia. Olha só, quando a gente tem inveja, já pensou? Quando a gente tem inveja, a gente quer indiretamente, o invejoso quer ter aquilo que ele não tem. E ele tem inveja, por exemplo, dos bens do outro, do carro do outro, da esposa do outro, né? Tem inveja de uma coisa ou outra e não se contenta com aquilo que tem. Deixa eu dizer, aquilo que Deus te deu é aquilo que vai ser usado para você construir as coisas na sua vida. Aquilo que Deus te deu é o presente de Deus para lá você construir. E a inveja é sempre algo que rouba da nossa vida a graça de Deus. Muitas vezes a gente tem também palavras negativas contra os outros. Olha só, a gente às vezes rouba o sonho dos outros. É impressionante isso, não é? Quando uma pessoa está com um projeto e a gente fala, isso não vai dar certo, isso aí nunca vai dar certo, nem precisa tentar porque isso aí já está um fracasso. Todo mundo já tentou isso e não conseguiu, e você vai tentar e também não vai dar certo. Isso são palavras que a gente lança, são até palavras de maldição contra a vida da outra pessoa. E essas palavras prejudicam a outra pessoa e a nós mesmos, porque nós somos instrumentos para retirar a bênção da vida de outra pessoa, para desanimar outra pessoa. Então, olha quantas atitudes, quantas coisas a gente vai, por exemplo, copiar um trabalho ou uma obra artística de alguém, não é? Fazer a famosa cola, como a gente diz lá no Centro-Oeste, no Sudeste ou aqui no Ceará, a pesca, não é? Fazer uma cópia das coisas, ou fazer uma pirataria, não é? Quantas vezes os brasileiros fazem isso, meu Jesus! Todas essas atitudes, eu vou colocando aqui alguns exemplos, tem mais de um monte de coisa aqui, mas tudo isso para a gente ver que alguma atitude nossa pode ser um interdito para a prosperidade, para que a gente consiga alcançar aquilo que Deus planejou. E nós vamos confiar em Deus, e vamos cuidar de trabalhar nós mesmos com aquilo que nós temos, com a sua capacidade, porque você é um dom de Deus. E você tem descoberto a cada dia, fazendo a novena da Pompeia, como Deus te ajuda, como Deus te fortalece, como Deus te dá forças para você, do jeito que Deus te fez, conseguir alcançar as graças que Deus dá para você sustentar a sua família, para você conseguir ter condições de ter uma vida digna. Deus dá essa graça. Então, no dia de hoje, a gente esclareceu o que pode ser um impedimento da sua parte, de pequenas coisas do dia a dia, onde a gente está faltando contra esse mandamento de não furtar. Essas pequenas coisas que eu disse estão talvez roubando, entre aspas, a graça de Deus na sua vida. E por isso, se a gente tocou com alguma dessas coisas, eu tinha anotado mais coisas, mas claro, não dá tempo, porque a gente tem que rezar o nosso texto. Mas se o Espírito Santo colocou alguma coisa no seu coração, anota num papelzinho, na sua próxima confissão,
busca o sacerdote e diz: olha, padre, tem coisa que eu não percebia, mas que agora eu percebo que eu estava fazendo o que desagradar a Deus. Eu estou aqui arrependido, quero mudar de vida. Confessa e busca o perdão de Deus, porque você vai ver como as coisas vão mudar a partir dessa decisão das pequenas coisas, a gente agradar a Deus e Deus vai te honrar. Nós proclamamos, eu creio nas promessas de Deus. Hoje é terça-feira, é dia de clamor por cura e libertação. Nós vamos fazer uma oração, clamando a bênção de Deus sobre a vida profissional, a vida financeira. Durante o texto nós vamos clamar também o sangue de Cristo, para que seja cortada toda maldição da nossa árvore genealógica. Se há alguém que lançou uma maldição no passado, dizendo que nessa família ninguém ia ter nada, que todo mundo ia passar dificuldade financeira, pois hoje nós vamos também clamar o sangue de Cristo. Vai ser uma live muito especial, já está sendo uma live do coração de Jesus. Nossa Senhora está hoje desterrando todo o mal dessa vida profissional e financeira e todo o mal da sua vida.